7.000 pessoas encurraladas por tropas de Netanyahu dentro do maior hospital de Gaza. BBC sugere que o exército de Israel produziu fake news sobre túneis do Hamas. Socorro! Ondas de calor intenso, incêndios no Pantanal, rios secos na Amazônia. Como as mudanças climáticas podem prejudicar a vida das pessoas e a economia? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite para você que nos acompanha agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Gente, Chico Pinheiro não está por aqui, mas o bordão fica, né? Graças a Deus, é sexta-feira. Hoje é dia 17 de novembro de 2023. Eu estou na companhia do querido doutor Rodrigo Viana. Eita, Gabi, um prazer estar aqui. De fato, eu defendi hoje a minha tese de doutorado, então estou num dia de bastante alegria, conquista pessoal e depois de muito trabalho, né? Um doutorado, uma pós-graduação requer muito trabalho. Mas vamos adiante que a gente tem notícia e vamos tocar para frente. Mas obrigado pela lembrança. É boa, é boa. É ótimo. Parabéns. Obrigado. A gente fica feliz por você também. A gente tem, claro, muito assunto complicado para continuar falando, tenso, a situação da guerra está cada dia pior, o massacre na faixa de Gaza. Hoje também um hospital na Cisjordânia, em Jenin, foi cercado pelo exército de Israel. Está acontecendo um cerco neste momento. Carlos Nobre, climatologista, vai conversar com a gente também sobre essa onda de calor que a gente tem enfrentado em São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados também, outras cidades enfrentando um calor intenso e, gente, não é verão, isso é urgência climática. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo do programa e domingo tem eleição na Argentina, né, Rodrigo Viana? Exatamente, a gente vai acompanhar com muita atenção. É uma eleição na Argentina que transbordou as fronteiras da Argentina, né? A repercussão, os apoios, as declarações transbordaram muito a Argentina, porque é mais um país em que a extrema-direita se organizou para tomar o Estado. A mesma extrema-direita e com um discurso semelhante ao discurso do Trump, do Bolsonaro e agora o Javier Milei. Tem diferenças, né? Cada um tem o seu perfil, o Donald Trump naquele perfil do empresário bem-sucedido, mas o método é o mesmo. O Bolsonaro, um militar de extrema-direita, e o Milei, um economista neoliberal. Cada um tem a sua história, mas os métodos são muito parecidos, a negação da política, essa ideia de que eu não sou político, e ele é político, é evidente que ninguém é candidato a presidente da República sem ser político. Mas vamos dar uma chegada aqui no nosso telão, para dar uma olhada nas imagens e dar uma repassada aqui nessas informações das últimas horas. Então, a campanha na Argentina terminou hoje. Ainda havia campanha na televisão, vocês devem ter acompanhado alguns filmes, né, como a gente diz, da campanha do adversário do Milei, que é o Sérgio Massa. O Sérgio Massa usou muito na última semana as declarações. Esse é o Sérgio Massa, esse aqui que está no telão agora. O Sérgio Massa, candidato de centro para centro-esquerda, apoiado pelos peronistas, e ele apresentou a campanha dele, né, um filme na televisão, mostrando como o Javier Milei é um super entusiasta da Margaret Thatcher, que a dama de ferro da Inglaterra, é um símbolo do neoliberalismo, daquele liberalismo de privatizar tudo na Inglaterra. Acontece que a Margaret Thatcher é também o símbolo da Inglaterra, que derrotou a Argentina na Guerra das Malvinas. Então, usaram muito isso. Quer dizer, o Milei, um dos maiores ídolos do Milei é a Margaret Thatcher, que chefiou o exército que tomou as Malvinas, né, que já tinha as Malvinas, mas derrotou os argentinos na Guerra das Malvinas. Então, esse filme circulou muito por ali. Fizeram montagens também, né? Fizeram várias. Então, essa semana foi uma semana com muitos... Como a gente viu aqui no Brasil, né? Tem a campanha de TV e tem a campanha de internet, e as duas se cruzam. Isso foi muito forte nessa última semana lá na Argentina. Olha, o que chama a atenção, eu falei que as falas são muito parecidas. Adivinha do que o Javier Milei falou hoje, Gabi? Qual foi o mote dele? Nós estamos a 2 dias da eleição. Fraude nas urnas.
Conhece esse discurso? Olha, né? parece que a gente já ouviu por aqui, né? Alguma coisa parecida com isso. Só que lá não tem a urna eletrônica. Mas daí tem o discurso de fraude do mesmo jeito. Então, eles repetem. Eles têm perfis diferentes, mas algumas coisas se repetem. O método é o mesmo, né? E qual é o método? Colocar em dúvida tudo. Nada é certeza. Tudo você põe em dúvida, né? E aí, com isso, você questiona o sistema, como eles dizem. Eu sou contra o sistema. E lá ele usa muito a expressão a casta política. Só que ele tem apoio de uma boa parte do que ele chama de casta política, que é a direita argentina do Maurício Macri, que perdeu no primeiro turno, ficou de fora do segundo turno e está apoiando o Milei. Mas hoje, chamando atenção para isso, ele falou de fraude numa réplica do discurso do Bolsonaro, sem prova nenhuma, dizendo que as urnas podem ser fraudadas, se preparando já, se a diferença for muito pequena, fazer um escândalo e tal, não reconhecer talvez a vitória do Sérgio Massa. Já o Sérgio Massa, o candidato do peronismo e o candidato de centro-esquerda, ele tem um perfil mais de centro mesmo, sabe, Gabi? Que ele vem, inclusive, de um partido que não era do peronismo, União de Centro Democrática. Depois ele se juntou nessa grande frente democrática em torno do peronismo para tentar derrotar o Javier Milei. O Massa, o grande esforço dele é levar as pessoas a votarem, mais gente votar no segundo turno. Por quê? Porque está muito emparelhada a eleição. Então, as pesquisas todas do segundo turno... O voto não é compulsório, né? Como? O voto não é compulsório, né? Não, o voto na Argentina é obrigatório, mas assim como acontece aqui, mesmo sendo obrigatório, algumas pessoas não vão. Mas os índices de comparecimento são muito altos na Argentina. Mas numa eleição onde as pesquisas mostram que a diferença está em 2 pontos para lá, 2 pontos para cá, e está mesmo, algumas dão 52, 48 em favor do Milei, e outras 52 ou 51, 49 em favor do Massa. Qualquer diferença no eleitorado, né, pode decidir a eleição. Então, a gente teve um filme, o Sérgio Massa fez uma gravação ao lado de uma senhora de 104 anos, dizendo, eu quero votar. Então, essa aqui, ó, aqui está a fotografia dele com a eleitora, e ela até eu vi as imagens, ele bate na porta. É claro, é um filme, é uma peça de publicidade da campanha, né? Mas é uma forma de dizer assim, olha, se uma senhora de 104 anos vai votar, eu espero que vocês todos também compareçam para tentar derrotar o Milei. E ela mostrou aqueles registros, como tem aqui no Brasil, aquelas fichinhas, o título eleitoral antigo lá da Argentina, dos anos 50. E ele conversando com ela, ele reconhece, a gente cometeu erros no poder, mas vamos tentar corrigir esses erros. Enfim, está jogando com todas as armas que pode o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, num país que tem 100% de inflação. Então, ele tem uma situação complicada. A desconfiança com o Milei, que é o outro, né, é tão grande que um candidato de um governo que tem dificuldades e que tem 100% de inflação, está na disputa assim parelha e tem chance de ganhar. O Sérgio Massa tem chance de ganhar, mas é uma eleição indefinida. Eu falei com jornalistas, com amigos, com gente que mora lá na Argentina, com gente do Serviço Diplomático Brasileiro na Argentina, e todos dizem, não é a impressão não, é imprevisível que vai sair da urna no domingo lá na Argentina. E quando eu falei que a campanha transbordou, é porque lideranças de fora da Argentina se pronunciaram também. A gente teve o presidente Lula divulgando um Twitter esta semana, em que ele não cita abertamente o nome do Sérgio Massa, mas dá a entender que a escolha dele é pelo Sérgio Massa. Aqui, ó, o meu exemplo de amizade com a Argentina vem do meu primeiro mandato. Quando eu ganhei, em 2002, a Argentina foi o primeiro país que eu visitei. Em 2023 também. A Argentina é muito importante para o Brasil. Somos os maiores parceiros comerciais dos argentinos na América do Sul. Tenho uma boa relação com muitos ex-presidentes argentinos. Eu peço para que os argentinos se lembrem que precisamos de um presidente que aprecie a democracia e que valorize as relações entre os nossos países. Porque o Javier Milei diz, várias vezes já disse, que por ele nem tem relações com o Brasil e nem com a China. Foi cobrado sobre isso no último debate eleitoral. Como assim? O Sérgio Massa perguntou. Você vai romper relações com o Brasil e com a China? E como é que faz? Como é que os empresários vão vender? Como é que a economia argentina... Aí ele desconversou o Milei. Mas é que nem o Bolsonaro aqui, sabe? Falava mal da China, mas no final não queria romper com a China, porque seria um prejuízo econômico enorme. Então é para agitar a base dele. Então, quando o Lula fala precisamos de gente que defenda a democracia e que dê estabilidade para o Mercosul, é por causa disso. O Milei ameaça romper, inclusive, com o Mercosul, é estratégico para o Brasil. De outro lado, o Bolsonaro, nós vimos no primeiro turno, a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, teve lá na Argentina, olha o Bolsonaro com o livro do Milei na mão. Duvido que ele tenha lido. Você acha que o Bolsonaro leu alguma coisa? Também? Não ia ser muito
não é ser uma leitura assim tão complicada. De qualquer maneira, ele, nesse vídeo aqui, que é ainda do primeiro turno, ele declarou apoio ao Milei. O Eduardo Bolsonaro teve lá na Argentina no dia da eleição. Contribuiu para atrapalhar, inclusive, né? Atrapalhou, declarou que a Argentina deveria liberar as armas. Foi derrubado ao vivo, né? Foi tirado pelos jornalistas. Então, a gente espera que tenha o mesmo efeito, né, Rodrigo? Tomara. Agora, várias lideranças de direita divulgaram abaixo-assinado, um manifesto manifesto essa semana em apoio ao Milei. Para a tristeza de muita gente que gosta de literatura, o Mário Vargas Llosa, que é um grande escritor, mas foi indo para a direita num nível ao longo da vida, ele já fez de tudo. Agora, a última dele foi isso, apoiar o Javier Milei na eleição argentina. Ele que é peruano, tá? Peruano, mas é um grande escritor em língua espanhola, lido no mundo inteiro, né? Mas com posições políticas terríveis. Ele se dizia um liberal. E a imprensa brasileira, às vezes, chama o Javier Milei de ultraliberal. Ele é um fascista, isso sim. Mas alguns preferem essa denominação de ultraliberal, que ele se finge, a gente não sabe se ele tem alguma disfunção realmente. Até a biografia dele é louco, né? É louco. Ele usa isso, porque na Argentina tem muito isso. Tinha até um técnico de futebol, Bielsa, é louco Bielsa. Então é assim, como se fosse uma coisa assim, legal, o cara é meio loucão, sabe assim? Meio um astro de rock, meio maluco. Então ele joga com isso. Será que ele é doido ou será que não é? E é aquele doido que rompe com o sistema. Então, é um discurso bastante perigoso e é o que está avançando. Do lado do Massa, além do Lula, quem declarou apoio e aí gravou um vídeo mesmo de apoio ao Sérgio Massa, foi o Mujica, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica. Ali, o Mujica, olha, gravou o vídeo, declarou que se votasse na Argentina, votaria no Sérgio Massa, o que não é surpresa para ninguém. O país está completamente dividido e é preocupante, porque é mais um país em que a extrema-direita tenta colocar o pé. E aí seria um eixo, né, que a partir da Argentina, a extrema-direita do Bolsonaro e do Trump teria uma base forte para atuar em toda a América Latina. Bom, aqui é a eleição mais importante na América Latina esse ano. E nós vamos acompanhar tudo no domingo e na semana que vem, segunda-feira, terça-feira, vamos fazer o balanço do resultado desta eleição, Milei contra Sérgio Massa. Espero que os argentinos tenham juízo e evitem o desastre que nós já vivemos aqui por 4 anos com o Bolsonaro. Na Espanha, só para a gente mudar então da América Latina para a Europa. Na Espanha, havia uma eleição também muito importante, porque a extrema-direita espanhola também estava muito articulada e inclusive, a direita... Na Espanha é um pouquinho mais complexo o quadro, porque você tem a direita tradicional do PP, do partido de direita, e você tinha o Vox, que é a extrema-direita. Os dois juntos ficaram muito perto de conseguir maioria para formar o governo na Espanha. Faltaram 8 votos. O atual primeiro-ministro, que é o Pedro Sánchez, teve menos votos, o partido dele, né, que é o Partido Socialista, teve menos votos do que a direita, mas ele fez uma aliança muito ampla. Então, Partido Socialista, mais a esquerda, mais para a esquerda mesmo assim não dava os votos suficientes. Aí ele fez uma aliança, um acordo, Gabi, com os partidos nacionalistas, porque na Espanha você tem lá a Catalunha, né, o País Basco, e os partidos dessas localidades elegeram bancadas e se juntaram com o Pedro Sánchez. Então ele fez um arco de alianças que vai Partido Socialista, o Sumar, que é a esquerda, e os partidos nacionalistas, e conseguiu. Esta semana, aliás, ontem, por 179 votos a 171, ou seja, por 8 votos apenas, ele é o novo primeiro-ministro da Espanha. Só que a extrema-direita está furiosa nas ruas. Dizem o seguinte: para conseguir ser indicado, o Pedro Sánchez fez acordo com os independentistas, essa turma da Catalunha, que é autonomia. E lembra que eles fizeram até Foi, realmente, eles... Votaram, fizeram um plebiscito. E os líderes da Catalunha respondem a processos por causa desse plebiscito. A Espanha considera que eles agiram fora da legalidade, da Constituição. O Pedro Sánchez fez um acordo com a turma da Catalunha e uma espécie de uma anistiar aquela turma que fez o plebiscito, e eles participam do governo ao lado do Partido Socialista. A direita espanhola está dizendo isso é uma traição à nação espanhola, ele está fazendo uma traição porque a turma da Catalunha foi longe demais, etc. Estão na rua, várias manifestações,
Esse aqui é o representante da Catalunha, que inclusive está exilado, está na Bélgica, porque tem processo contra ele na Espanha. Mas ele fechou o acordo com o Pedro Sánchez. E hoje, exatamente hoje, um grupo de 50 militares da reserva na Espanha, atenção, não é América Latina, hein? Da Espanha, 50 franquistas militares da reserva. Tá aqui a tradução entrou como soldados, mas eles não são soldados rasos, a maioria é de oficiais, tá? É uma tradução aqui, entrou equivocada. Mas 50 franquistas, militares franquistas, pedem ao exército que demita o presidente do governo. Ou seja, eles estão pregando um golpe de Estado. Os militares da Espanha, defensores de Franco, que é esse aqui, ó, que foi um ditador que ficou décadas lá na Espanha, eles estão pedindo um golpe de Estado. Afastem o Pedro Sánchez. Eles não engoliram sofrer essa derrota com esta aliança do Pedro Sánchez com os nacionalistas. É um quadro complicado, o que mostra como a extrema-direita perdeu a vergonha de agir à luz do dia. Então ela está agindo no Brasil com o bolsonarismo, na Argentina com o Milei e na Espanha não aceitando a vitória do Pedro Sánchez. Mas ele certamente vai superar, eles não vão ter coragem de, num país da Europa, avançar a este ponto. Chama atenção e preocupa, porque significa que nos próximos anos a gente vai ter turbulência na rua, certamente na Espanha. Não vai ser um governo fácil, mas é uma boa notícia. A extrema-direita foi derrotada e não vai formar o governo fica com os socialistas moderados numa aliança grande lá na Espanha. Vamos ver se na Argentina também a extrema-direita não ganha, né? É o que a gente espera, né, Rodrigo? Tomara. Eu estou acompanhando aqui, né, o chat, enquanto também você estava fazendo o editorial, né, trazendo essa situação na Argentina, também agora na Espanha. Muita gente dando parabéns pelo seu doutorado, né? Nosso chat ficou muito feliz. A Virgínia Guimarães falando a respeito da Argentina, né? A multa por não votar é menor do que a passagem de ônibus, falando justamente sobre a necessidade das pessoas irem votar, esse convencimento. Aconteceu muito aqui no Brasil também, né? A gente teve que convencer os jovens a votar, pensando, né, num candidato progressista. A gente também temia muito Jair Bolsonaro, a volta de Jair Bolsonaro, mas aqui deu tudo certo. A gente espera, né, que os nossos irmãos tenham um bom resultado. O Aimoré disse que no primeiro turno a abstenção no primeiro turno foi onde Massa ganhou, os lugares onde o Massa ganhou, e por isso que precisa fazer esse trabalho. A Tânia dizendo, espero que os argentinos tenham um bom senso. A gente espera que sim. Vamos continuar acompanhando. Domingo à noite a gente já deve ter o resultado das eleições e na segunda-feira a gente repercute tudo aqui no ICL Notícias com as lives. É feriado, sim, mas tem as lives do ICL, tanto de manhã, ICL Notícias primeira edição, quanto à noite também no segunda edição, a gente vai repercutir por aqui. Eu ia só dizer, Gabi, que a história da Argentina, o meu doutorado é na área de história, né? E eu estudei Argentina e Uruguai. Uhum. A Argentina tem uma história de turbulência, de violência política muito impressionante, né? Então a gente fica preocupado com esse avanço da extrema-direita. A Argentina, que desde os anos 80 recuperou a democracia e está no momento de turbulência econômica, a gente espera... Isso é muito valioso lá para eles, sabe? E o Milei tem uma vice, a candidata a vice, ela é uma negacionista da ditadura. Ela diz que se ela ganhar a presidência como vice ao lado do Milei, eles vão rever todas as leis que a Argentina puniu os militares, né? E fez uma série de coisas que a gente não fez aqui no Brasil. Então, é uma tentativa da direita pesada, que inclusive apoia a ditadura militar, a chapa. Ele faz esse papel de louco, sabe? De moderninho, mas a parceira dele na chapa é filha de militar e defensora dos militares da ditadura argentina. É muito preocupante. Ou seja, ela é candidata a vice, né? É a vice, então, se ele ganhar, vice na chapa dele. Sinaliza para os militares também, né? Porque fica ali na vice, fica meio escondido, então as pessoas não associam, né, o exército como houve aqui, por exemplo, com o Bolsonaro. Porque na Argentina é mais complicado isso, né? Pela história deles, 30 mil desaparecidos, uma ditadura que lá eles passaram a limpo, botaram na cadeia, o Videla, um dos ditadores, o principal, morreu na cadeia, né? Então, é algo que para os argentinos é muito complicado. Você mexer com essa história de ditadura, mesmo quem é de direita liberal não quer isso, mas
ela está ali como um cavalo de Troia. Se o Milei ganhar, leva com ele esta vice que é amiga dos militares. É importante estar atento a isso. Bom, vamos falar sobre a guerra, né? Todos os dias a gente está trazendo aqui atualizações sobre o massacre na faixa de Gaza e também informações sobre a Cisjordânia. As autoridades de Gaza estão dizendo que pelo menos 7.000 pessoas estão dentro do hospital Al-Shifa, que é o hospital maior que existe na faixa de Gaza, encurralados, todas essas pessoas, né, no caso, encurraladas por tropas de Israel. A BBC produziu uma matéria explicando, né, sugerindo que o exército de Israel manipulou a mídia num vídeo que mostra armas supostamente encontradas dentro do hospital. Israel está acusando o Hamas de ter uma base subterrânea dentro desse hospital, o Al-Shifa, mas não apresentou nenhuma prova. A gente vai chamar a Elô Vilela para falar sobre essa história e também outras a respeito da guerra. Elô, boa noite para você, querida. Boa noite, Rodrigo, parabéns. Boa noite, Gabi. Olha só, desde o começo, Israel vem dizendo que existiam túneis debaixo do hospital e que o Hamas fazia daquele lugar o seu quartel-general, né? E o que a gente sabe até agora é que depois de 2 dias e meio, quase 3, de ocupação desse hospital por parte dos militares, 54 pacientes do centro de tratamento intensivo já morreram, ou seja, todos os pacientes da UTI morreram. E o diretor do hospital espera novas mortes nas próximas horas, por falta de luz, água, medicamentos, etc, etc. Mas esse vídeo que vocês estão vendo aí é um vídeo que Israel divulgou. E o governo de Israel convidou a BBC e a Fox, 2 redes, para visitar mostrar o que eles encontraram. Foi uma visita muito limitada, na qual os repórteres só puderam ir nas áreas do hospital que Israel permitiu e só puderam falar com quem Israel permitiu. Aí o que a BBC fez? Pegou esse vídeo e pegou um vídeo que a repórter deles fez e começou a comparar. Então eles perceberam que no vídeo de Israel, que foi divulgado por Israel, o relógio do militar que está fazendo essa turnê mostra que esse vídeo foi gravado poucas horas antes da visita da repórter da BBC. Aí, no próximo momento, eles mostram o que esse militar apresentou que existia atrás da máquina de ressonância magnética. Do lado esquerdo do vídeo, vocês estão vendo a imagem que o exército de Israel divulgou, uma arma presente ali na cena. E do lado direito, o que a repórter da BBC filmou. 2 armas. Então, eles já apresentam isso como uma inconsistência. Pô, depois que gravaram o vídeo, foram lá e puseram mais arma para a repórter da BBC ver, acharam que ninguém ia perceber a diferença, eles estão muito atentos. Então, o que a BBC concluiu depois disso? Além dessas inconsistências, a repórter da BBC não foi levada a nenhum local onde pudessem estar as entradas dos famosos túneis. Então, a conclusão da BBC ou eles não têm as provas de que esses túneis existem e de que esse hospital era realmente o quartel-general do Hamas, ou eles não apresentaram as provas. O que é uma maneira gentil de dizer que eles estão mentindo. O repórter do New York Times hoje também esteve lá com o vídeo de Israel. E aí apresentou uma foto que é um buraco numa área de cimento com uma escada de metal. E diz que Israel falou para ele, os militares de Israel disseram que aquilo é a entrada de um túnel, mas que eles ainda não desceram, porque eles têm medo de que haja bombas ali dentro, numa tentativa, né, complicada para os militares. Agora eu me pergunto, gente, vocês acham que Israel não tem tecnologia suficiente? Desculpa, tem que rir. Vocês acham que Israel não tem tecnologia suficiente para detectar se tem material explosivo ali dentro e ir descendo aos poucos para saber se tem... Faça-me um favor. Então, é tudo muito tosco, essa tentativa de criar uma historinha e vender para a imprensa mundial é muito tosca. Essa imagem aí, eles apresentam material que eles aprenderam, material militar, uma bomba, 2 cartuchos, uma arma. Qualquer delegacia, né, Elô? Não, qualquer delegacia do interior tem esse armamento aí.
né? Porque, assim, quartel-general é outra coisa. Isso aí podia, assim, e fora que colete... Olha, é colete militar. Gente, um hospital desse tamanho, se você for aqui no HC, tem lá uma salinha dos seguranças, ou tem até uma sala onde policiais militares trocam eventualmente de roupa. Isso não prova absolutamente nada em relação a ser um quartel-general. E outra, né, essa ideia também, Elô, não sei se você já falou sobre isso, mas em outros momentos... o governo de Israel divulga esse vídeo, depois tira do ar e divulga outro, né? Teve esse episódio também, né? Acho que isso já foi bastante falado. Né? É esse mesmo vídeo aí, né? Que foi tirado do ar e colocado de novo. É esse mesmo que a gente estava mostrando, né? Ele foi colocado no ar com um título, algo assim, dizendo que era prova irrefutável da existência do quartel-general, blá, blá, blá. Não, e sem cortes. Pegou mal. Falou assim, sem cortes. E aí, quer dizer, os outros todos têm cortes, né? Cortes. Então é isso que chama atenção, né? Aqui, inclusive, no nosso chat... eles retiraram e colocaram de volta, só falando as armas do Hamas. Ou seja, é tão tosco, mas é tão tosco, né, gente, que chega a ser inacreditável. O Tiago Gomes Pereira falando, meu avô tinha um armamento melhor que esse escondido na roça em Minas Gerais, gente. Me pegou muito esse comentário. O Matheus Silva, né, falando, gente, isso é uma brincadeira com a vida das pessoas, é muito grave. Parece as operações, né, nas comunidades do Rio de Janeiro, operação que desmantelou, né, o tráfico de drogas, aí você vai ver, tem meia dúzia de armamentos. Eu diria que às vezes tem mais até, né, porque esse caso aqui, qualquer operação da PM do Rio, em alguns centros ali de operação em que tem realmente tráfico e tal, tem mais armamento do que isso aí. Né? Esse cara, desculpa a minha intimidade, este militar que fala em nome das Forças Armadas israelenses, ele está lá só para isso, né? Porque ele aparecia muito, eu assisti várias vezes no começo da guerra, ele estava no estúdio, falava com a CNN, falava com todas as emissoras, agora ele foi mandado para campo. Sabe assim? Agora é o correspondente de guerra. Ele é o porta-voz, ele é o cara que fala em nome do Exército e tal, e está lá só para isso, né? Enfim, é um especialista, teoricamente, em fazer esse tipo de gravação, esse tipo de depoimento, para tentar dar veracidade para o que, enfim, para o que Israel alega. Mas, Heloísa, se eles... Mas está precisando fazer um cursinho, né, Rodrigo? Está precisando fazer um cursinho. O problema não é o apresentador, o roteirista é ruim. O roteirista é péssimo. Ele aponta uma câmera de segurança dentro da sala do hospital, como se aquilo fosse prova de que o Hamas tem um... Precisa... Siga, Rodrigo, porque tá difícil. É isso, precisa apresentar as provas, né, gente? Olha lá, ele tá apontando a câmera. Ele diz, no momento, a câmera tá coberta, né? Dando a entender de que, porque tá coberta, é uma prova de que passava gente importante ali, gente eventualmente do Hamas, olha lá, aí vai o cara do lado dele, filma. Enfim, não somos nós que estamos dizendo sozinhos, né? É a BBC... emissora pública de um país cujo governo apoia. Que não é de esquerda, né? Que não é de esquerda. Claro. É uma emissora... E o New York Times, que é um jornal que apoia muitíssimo o Estado de Israel, o governo de Israel. Esse governo talvez nem tanto, mas o Estado de Israel em geral, e que demitiu funcionário, demitiu jornalista, porque colocou nome numa lista de apoio ao povo palestino. Né? Então... Mas, gente, tem também uma outra história bastante grave, né? Porque o exército de Israel fez o primeiro cerco a um hospital lá na Cisjordânia, foi em Jenin, onde a Elô esteve e vai poder falar sobre isso pra gente. Médicos, pessoal de apoio, incluindo membros do Crescente Vermelho da Palestina, que é o equivalente à Cruz Vermelha na região, deixaram esse hospital com as mãos para cima. Pelos alto-falantes, inclusive, os militares israelenses estavam dizendo para as pessoas saírem durante a operação noturna. A gente tem imagens a respeito disso para a Elô poder comentar. Vamos ver.
Elô, me diz por quê? Por loucura. que cercar hospitais em Jenin? Bom, no dia que eu puder te responder essa pergunta, Gabi, porque a única explicação é porque eles querem destruir tudo, dificultar a vida de todo mundo, impossibilitar a saúde, o tratamento das pessoas. Eu vi imagem de gente chegando em hospital em mala de carro, porque não tem ambulância, porque eles não deixam passar nada. Isso aí é em Jenin, é um campo de refugiados na Cisjordânia, isso não é na faixa de Gaza. Para a gente ver como que essa ofensiva militar está se agravando cada vez mais na Cisjordânia, e é o que os moradores já falam desde que eu estava lá e já falavam antes: nós somos os próximos. O alvo agora, depois da faixa de Gaza, seremos nós. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que os hospitais têm que ser defendidos. Eu acho que ele está chegando um pouco atrasado, porque os de Gaza já se foram e agora eles estão começando com esses da Cisjordânia. Jenin, que foi completamente destruída na noite passada. As ruas todas destruídas do campo de refugiados. Uma pessoa que eu conheço que mora lá me disse: Heloísa, todas as ruas por onde você andou estão destruídas. Eles não vão lá só fazer uma operação militar, eles vão lá com retroescavadeira destruir tudo. Então eu te pergunto, né, Gabi, por que será? Por que Se não será? é para tornar impossível a vida ali para as pessoas quererem ir embora. Essa é a ideia, no final das contas. Exatamente. O Felipe Cooper aqui no nosso chat comentando: mas não tem Hamas em Jenin, gente. É sempre bom lembrar, né, que o Fatah em Jenin, na Cisjordânia, né? Na Cisjordânia é o Fatah, não é o Hamas. Qual é o sentido disso, né, Rodrigo? O sentido é sinalizar justamente para as pessoas: pega as coisas vão e embora. Vão né? embora. Assim, é uma sinalização, isso já acontece, né? A Heloísa mostrou nas reportagens dela na Cisjordânia como é uma colonização, né? Assim, é um avanço de Israel promovendo um regime colonial. Então, de um lado, é uma espécie de gueto na faixa de Gaza, onde as pessoas não podem sair, a não ser com autorização para trabalhar, porque precisavam, né, da mão de obra barata dos palestinos para alguns serviços. E do lado da Cisjordânia também, e além disso, a colonização. Então, eles instalam colônias. A Heloísa foi lá, mostrou um lugar que tem, uma distância de 200 metros, você tem a terra dos palestinos, um muro, e do outro lado, a colônia feita pelos judeus, israelenses, e tomando inclusive as oliveiras, as plantações históricas do povo da Cisjordânia. Mas agora eles estão dando um passo a mais. A colonização já vinha de muitos anos, né? A gente acompanhou. Agora estão destruindo a infraestrutura da Cisjordânia, que é administrada pelo Fatah, que é o grupo fundado lá pelo Yasser Arafat, um grupo laico, um grupo que não tem nada a ver com o Hamas, é outra linha, outra origem, tem mais a ver com nacionalismo árabe, né? Inclusive dialoga com Israel, né? Assim, dialoga como uma força administrativa, né? Porque o Fatah, a Heloísa pode explicar melhor, mas o Fatah chegou a sentar na mesa, na época do Clinton, né, Elo? O Yasser Arafat, o Clinton e o Rabin. Com o Rabin. Por Israel, e chegaram ali muito perto de fazer o acordo. Fazer o acordo que estabeleceria 2 estados. Naquele momento, até para avançar, né, quase fazer o acordo, o Yasser Arafat, né, abaixou as armas, né, abriu mão da guerrilha. Ele era um guerrilheiro, ele era um lutador de guerrilha, né, de arma na mão para tentar a independência. Eles abriram mão, viraram uma força política, administrativa, autoridade palestina, com a promessa de: vocês governam por enquanto assim, daqui a pouco nós vamos, né, permitir que vocês fundem o seu Estado organizado. Ao contrário disso, a hora que eles baixaram as armas, Israel avançou para cima, fez colônias. E se você olha o mapa, é de chorar também, né? Não é só... Bom, mais de chorar ainda é isso aqui, as imagens que estão agora na tela, que é a destruição da infraestrutura. Mas olha o que era a Cisjordânia e o que ela é hoje, né? A Cisjordânia é essa área maior no centro do mapa, né? E ela foi completamente tomada por colônias israelenses, né? É inviável um Estado palestino com essa configuração. Então, o projeto israelense é expulsar os palestinos da terra. 2 milhões de Gaza, e na Cisjordânia são quantos milhões, Heloísa? 5 milhões, é isso? Opa, tá sem o áudio. A gente tá sem... Não, 2 milhões sim. e 500 em 2 milhões e 500 na faixa de Gaza, né? Isso. Na Cisjordânia eu não sei o número certo não, Rodrigo, me desculpa, não Mas tenho é um esse número pouco mais de que cabeça. isso, Agora, acho importante,
É mais. Agora, é importante a gente pontuar, como muito bem lembrou o professor Arbex aqui ontem, que o próprio Hamas foi eleito na faixa de Gaza, e quando foi eleito, quando concordou em participar do processo eleitoral, porque ele não participava, dizia que aquilo tudo não tinha o menor sentido, ele também concordou em aceitar a existência do Estado de Israel e negociar politicamente. Quem não quis e quem rompeu o cessar-fogo que foi instaurado ali foi Israel. Então é bom lembrar disso também, porque essa pecha de terrorista para o Hamas, né, só atrapalha o trabalho que eles tentaram fazer durante anos de negociação política e que não foi a eles permitido. Bom, então outra coisa que está acontecendo na Cisjordânia é que a gente está vendo um recrudescimento. As operações militares de Israel nos territórios da Cisjordânia, nos territórios ocupados da Cisjordânia, estão cada vez mais intensas. E é claro que isso está forçando o quê? Uma reação, uma resistência cada vez mais intensa. Então, eles estão levando todo o conflito para dentro da Cisjordânia. Claro que existe solidariedade lá dentro, o que acontece com os irmãos de Gaza, óbvio. E agora, quanto mais eles são reprimidos, mais começam a surgir também a resposta, né? Começa a surgir a resposta da resistência. Então, é um projeto assim muito preocupante, porque o governo de Israel está dizendo que acabou a primeira fase da operação militar em Gaza, ou seja, varreu o norte de Gaza e agora será o avanço em direção ao sul. E é isso mesmo que o governo de Israel diz, avance em direção ao sul, ou seja, para expulsar quem está no sul, eles que se mudem para o Egito e criem lá a Palestina na área do Sinai no Egito. Esse é o plano. Inclusive, tiveram protestos ali em Ramallah, na Cisjordânia também, né, Lu, onde você teve muitas vezes, enquanto você estava lá. Qual que é a importância desse protesto em solidariedade, né, a Gaza na Cisjordânia, mas também agora na própria Cisjordânia a gente tem acompanhado todas essas ações que são surreais também? Esses protestos estão se avolumando. Sexta-feira é um dia muito importante, é o dia das preces, né, das rezas nas mesquitas, elas ficam lotadas e, em geral, é logo depois disso que a gente vê essas grandes manifestações cada vez maiores. Teve uma manifestação enorme também hoje em Amman, na Jordânia, também, depois da presença das rezas nas mesquitas. Sexta-feira é um dia super importante em todos os estados árabes. E é isso, é cada vez mais dizer que eles estão ali reforçando a necessidade de se defender, porque nessas colônias judaicas dentro do território palestino, ali a 200 metros, como disse o Rodrigo, muito perto das cidades dos palestinos, esses colonos estão cada vez mais armados. O ministro da Defesa de Israel, que é um ultradireitista, armou todos eles recentemente. E a tensão é cada vez maior, eles têm agredido cada vez mais. Eu recebi vários relatos, família que foi lá colher as suas... fazer a colheita nas oliveiras e teve que sair correndo, porque vem os colonos, eles vêm armados, é o tempo de entrar no carro e sair correndo. E são relatos e relatos desse cada vez maior atenção nessas áreas da Cisjordânia. Elô, e hoje o embaixador palestino na ONU, o Majed Bamia, disse que existem duas guerras hoje, né? A guerra das bombas e também o cerco das populações. A gente tem aí a mensagem dele dizendo o seguinte nas redes sociais: há duas guerras em curso contra o nosso povo em Gaza. Uma com bombas e balas e outras através do cerco. O cerco está matando pessoas a cada hora. Matou centenas nos últimos dias. Isso matará milhares de pessoas nos próximos dias. É uma ferramenta criminosa usada para matar, deslocar e pressionar sangue frio. É desumano, brutal, bárbaro. Israel mantém mais de 2 milhões de palestinos como reféns. As únicas opções que lhes dá é deixar essa terra ou deixar esse país. Inclusive, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos também falou a respeito de um cerco, né, que a gente está mostrando aqui agora
Na sua tela também, eles publicaram, as Nações Unidas, as pessoas em Gaza estão morrendo por conta das bombas, né, e os ataques, mas em breve vão morrer pelas consequências de todos esses cercos que estão sendo impostos em Gaza. E aí, descrevendo toda essa situação, a gente não pode esquecer onde nós estamos agora. E aí, fazendo uma referência também ao cerco. A gente nunca devia ter chegado a esse ponto. Exatamente. Né? Ele termina dizendo, a gente nunca deveria ter chegado a esse ponto. E no post anterior do embaixador palestino, que me chamou muita atenção, foi a última frase dele. Ele diz que Israel está fazendo com que as pessoas saiam... como é que é? Se a gente puder botar ali de novo, a última frase dele... Aí, agora. Ele fala do post anterior, o anterior a esse, o do embaixador. Porque o anterior as únicas opções, né, que lhes dão a esse povo, né, palestino é deixar essa terra ou deixar esse país, ele diz. Deixar essa terra ou deixar esse país. Eu entendi deixar essa terra a terra mesmo, ou seja, morrer. Ou deixar o país. Só que deixar o país não é nenhuma opção. Porque eles estão cercados, fechados. Vai sair por onde, né? Eles não podem atravessar a fronteira. Então, a situação é ainda pior. Não, eu estava só checando a população da Cisjordânia, cerca de 3,5 milhões de habitantes. Então, você tem 2 milhões e pouco em Gaza e 3,5 milhões na Cisjordânia. Então, dá 5,5 milhões, quase 6 milhões de pessoas, né, de palestinos, somando os dois territórios. Gaza é quase a mesma população da Cisjordânia, numa área muito menor, né? Então, é impressionante a concentração em Gaza. E hoje também várias manifestações de lideranças, políticos, extremistas em Israel, dizendo, nós vamos adiante. Nós já fizemos em Gaza, vamos à Cisjordânia e vamos também para o Líbano se precisar. Além da ameaça, é de uma arrogância absurda, né? Assim, nós vamos fazer o que nós quisermos, dizem alguns dos líderes desse governo, que é um governo de extrema-direita. Esse ministro que a Heloísa citou aí é o Itamar, né? Eu esqueço o sobrenome dele, mas é o ministro... Gvir. Gvir. Ele é o ministro que distribui armas, ele é um colono, né? Ele é dessa população que ocupa a terra dos outros. É um ladrão de terra, né? Vamos usar a palavra certa? Ele rouba a terra dos outros, ocupa e arma aos outros. Ele é condenado por terrorismo em Israel, ele foi condenado por terrorismo em Israel. Gente fina, gente muito fina. Agora, hoje aconteceu uma outra coisa também que a gente... chama muita atenção, né? Porque colonizador se entende com colonizador, né? Então, Josep Borrell, que é o representante para relações internacionais da União Europeia, esteve em Ramallah com o ministro das Relações Exteriores da Palestina, porque ele foi a Israel e depois foi lá e vamos conversar e tal. A conversa dele é incrível, porque ele fala o que tem que ser feito ali, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então ele diz, Israel não pode ocupar a faixa de Gaza depois disso tudo, não pode expulsar os palestinos, beleza, até aí vai. Depois ele diz que o que vai acontecer ali em Gaza tem que ser discutido e os árabes e a Europa é que tem que supervisionar tudo o que acontece ali. Ele não fala dos palestinos em momento algum. Ou seja, é conversa de colonizador, né? Que acha que vai vir de fora impor uma decisão, uma ordem, uma organização ali do território e da população. Eu fiquei, assim, realmente chocada. E o ministro palestino só falou para ele, é uma pena que o senhor não pôde ir a Gaza e ver o que está acontecendo, para ter uma ideia real do que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Muito bom, Elô. Incrível. É isso. Querida, boa sexta-feira para você, bom final de semana, a gente espera, né? Tem muita coisa para acontecer esse final de semana aí, gente. A gente vai continuar acompanhando, claro, toda a situação da guerra, mas também domingo tem eleição na Argentina. Argentina. É isso. Um beijão, Elô. Até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. E olha só, gente, a imprensa tradicional correndo atrás do ICL, olha só. Hoje a Folha noticiou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, obteve na Justiça de Pernambuco, né, conseguiu uma ordem de reintegração de posse de uma área rural que ele disse é sua, mas que ele nunca
né, nunca constou, nunca declarou na lista de bens que foi encaminhada para a Justiça Eleitoral, e coisa que a gente contou no ICL Notícias na terça-feira, numa parceria com o site De Olho nos Ruralistas. Vamos chamar aqui o Chico Sá para contar essa história para a gente. Ele que está remoto, mas está junto com a gente, né, Chico? Boa noite para você, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade ICL. Estamos aqui de casa, mas coração colado aí. Vamos sempre embora. Elegante, né, meu querido? Vamos nessa. Camisa de sexta-feira, né? Sextou, exatamente. Eu já imagino o Chico caminhando ali em direção a alguns estabelecimentos que tem ali na região onde ele mora, né? Assim, estabelecimentos para consumo de bebidas geladas. Bebidas geladas, não vou dizer qual. Não. Quando acabar, é a primeira coisa que farei. Estou pensando nisso. Isso mesmo. Juntem-se a mim. Uhum. Boa, Chico. Agora, essa história dessa fazenda aí do Arthur Lira, né, fica em Quipapá, é isso? Perto do Recife. E uma pequena parte dessa fazenda aí é reivindicada por poceiros que dizem ter direito à permanência. Que história é essa aí, hein, Chico? Mais uma história cabulosa, né? Cabulosa, suspeita, cheia de falhas. É uma história que nos remete a uma conversa que estivemos aqui no ICL2 com a Juliene Lins. Para quem não sabe, a Juliene Lins é a ex-esposa do Arthur Lira. Ela mostrava, inclusive em anotações que o Arthur Lira havia deixado com ela, anotações. Teve um período, para quem não sabe, que o Arthur Lira esteve adoentado e estava com medo de morrer, etc. Entregou para Juliene, a ex-mulher, umas anotações de umas fazendas que eram dele, mas ainda não estavam, digamos assim, legalizadas. E entre essas fazendas, nessas anotações, estava exatamente essa propriedade rural no município de Quipapá, que fica ali no agreste de Pernambuco. Olha a Juliene aí, para quem esqueceu da entrevista clássica aqui no ICL2. Então, essa fazenda era uma dessas propriedades que estava ali na moita, né, digamos assim. Ele não havia declarado à Justiça Eleitoral, não sei por quê, não sei se não havia pago inteiro, não sei qual era o rolo, ou se apenas queria mostrar para o eleitorado que era um pobre candidato de Alagoas. Eu sei que ele não declara essa fazenda. Agora, se faltava alguma prova, os camponeses, esses sim, pobres camponeses da fazenda Quipapá, tiveram que ser retirados. Veja só, a propriedade não era dele, não estava legalizada. Como é que agora o senhor Lira consegue uma ordem de despejo na justiça pernambucana para expulsar esses moradores? Moradores coitados, desvalidos. Ele até na declaração deles, eles falaram ali com toda a humildade do mundo, humildade de um camponês dessa região do Nordeste. Veio, antes de que dê confusão, antes da polícia chegar, já vamos embora, para não causar nenhum conflito aqui na área. Ou seja, pessoas muito humildes que são retiradas de terras ocupadas há mais de 20 anos. Se o uso capião, a velha figura do uso capião, dá direito à propriedade com 5 anos, imagina com 20, viu, Rodrigo e Gabi? Então, eles estavam há 20 anos, foram expulsos de uma terra que é clandestina na declaração do Lira à Justiça Eleitoral. É mais um desses absurdos. Quem acompanha o portal ICL e o ICL Notícia soube disso tudo no começo da semana. Quem não acompanha soube hoje, porque hoje o que o portal ICL havia publicado há 72 horas atrás, o UOL trouxe hoje como manchete. Ainda bem que trouxe, né? Ajudou a divulgar exato. Esse belíssimo trabalho, esse belíssimo dossiê
do pessoal De Olho nos Ruralistas, que tem sido publicado brilhantemente pelo nosso Chico Alves no portal ICL. É o nosso editor do iclnoticias.com.br. E, Chico, a gente já falou, inclusive, dessas fazendas não declaradas aqui no ICL. A gente tem uma arte para dar uma olhada, as fazendas de Arthur Lira que não foram declaradas à Justiça. E a gente tem o valor de cada uma delas, né? Olha só. Boa! A gente mostrando a arte aqui agora no nosso telão. Em Pantaneiro, Taquari, a fazenda também. Estrela e Samambaia, no total, quase 5 milhõezinhos, hein? No total. É tudo assim, Gabi. Se somar tudo, esse levantamento mostrou, causou inveja na família Bolsonaro. Por quê? Porque a família Lira, juntando o sobrenome Lira e o sobrenome Pereira, que junta pai e mãe, eles possuem 115 fazendas, 115 propriedades rurais. A família Bolsonaro possui 107 imóveis, a sua maioria imóveis urbanos. Então, o Lira, com esse patrimônio, a família Lira, causou inveja, deixou os Bolsonaros assim, a gente achou que estava na frente nesse jogo, esse jogo patrimonialista, né? Porque, na verdade, isso é um jogo de quem usa o Estado para fazer patrimônio, ou seja, quem confunde o Estado com sua própria casa, confunde o público com o privado, é quem não faz diferença alguma, porque a emenda sai de Brasília com uma assinatura do Arthur Lira e ela chega em Alagoas não para o povo de Alagoas, ela chega para a família do Arthur Lira. Nisso eles vão conquistando prefeituras, tem um plano agora, que está na reportagem de hoje do ICL Notícias, tem um plano porque a grande obsessão viu, Rodrigo? A grande obsessão política do clã do Arthur Lira é bater o Renan Calheiros, que é o concorrente direto em poderio no estado de Alagoas. Então, eles estão pegando a estrutura da Codevasf, que o Lira domina desde o governo Bolsonaro e continua dominando no governo Lula. Eles estão pegando usando as benesses do Lira com a caneta da Câmara, e eles estão montando um baita esquema de prefeituras em Alagoas para enfrentar a grande peleja. Se fosse um cordel, seria algo do gênero, a gangue de Arthur Lira enfrenta o poderio de Renan Calheiros, seria esse o título do cordel. Então, vai haver esse embate no próximo ano e o Arthur Lira está montando assim um baita esquema, porque é muito fácil. Eu mando a emenda de Brasília, essa emenda bate numa prefeitura dominada pela minha família ou pelos meus aliados, toda e qualquer licitação dessas prefeituras, elas adquirem compras, produtos e qualquer material em armazéns, em empresas da minha própria família. Então, é o patrimonialismo, é o velho patrimonialismo brasileiro. Confunde Estado com a própria casa, confunde o cofre do Estado com o cofre de casa e vai formando fortuna, que é o caso da família Lira, e tem agora como missão bater o senador Renan Calheiros nas eleições do próximo ano. Então, assim, eu acho que o projeto do Arthur Lira é esse, já que ele criou um império latifundiário, isso está claro por essas matérias que foram sendo divulgadas pelo ICL Notícias, com base nessa parceria com o De Olho nos Ruralistas. Então, ele tem um império latifundiário, ele tem o poder na Câmara. Agora, ele não conseguiu ainda o governo do Estado, né? Ele perdeu todas as vezes que o Arthur Lira foi para o confronto com o grupo do Renan Calheiros, ele perdeu. Apesar do Renan trabalhar de uma outra maneira. O Renan não tem esse império econômico tão forte. O Renan se articula mais realmente na política. Então, o projeto do Arthur Lira, me parece, dominar, ganhar o maior número de prefeituras, né? Já que no ano que vem é eleição municipal, ganhar prefeituras, aumentar a máquina
municipal para daí sim, em 2026, tentar tirar o governo do estado do grupo do Renan Calheiros, que está lá há muito tempo também, né? O Renan, depois o Renan Filho, que é ministro do Lula. O Renan Filho é ministro do Lula, né? Então, a gente vai ter essa eleição municipal em Alagoas, é uma espécie de prévia, de preliminar da grande disputa em Alagoas entre esses dois grupos. A nossa dúvida é, Gabi, o Renan também não é amador, então ele está percebendo esse movimento e o que mais que ele pode fazer? Ele ocupou espaços com o filho no governo federal e deve estar se articulando para tentar contrabalançar um pouco esse poder cada vez maior do Arthur Lira, né? Pelo que a gente mostra. Pois é, Exato. Não, desculpa, Chico, Gabi, eu só ia trazer aqui o destaque, porque você falou a respeito dessa matéria. Ela é a última matéria do dossiê sobre Arthur Lira, né? Arthur o Fazendeiro, na verdade, que é o nome desse dossiê, que é uma parceria do ICL Notícias com o De Olho nos Ruralistas. Então, dá para conferir no nosso site todas as outras matérias que a gente publicou nessa semana. E, nesse caso, ela mostra justamente como o Arthur Lira usa essas emendas parlamentares na disputa eleitoral com o Renan Calheiros, que é o principal rival do Arthur Lira, mas realmente haja distribuição de trator em ano de eleição, né? Vai faltar trator. Exatamente. O Rodrigo tentou fazer a diferença do que seria o clã do Renan Calheiros e o do Arthur Lira. O Renan faz um jogo mais discreto. E no momento não tem na mão essa força das emendas, né? Essa força que faz levar para Alagoas todo aquele dinheiro dos tais dos kits, do kit robótica, que, na verdade, foi distribuído uma outra caixa ali com o kit robótica, não foi utilizado por escola nenhuma, favoreceu aliados do Arthur Lira, deixou alguns deles muito ricos, e é aquele escândalo que o Gilmar Mendes trancou. O Gilmar Mendes sentou em cima, disse, não, pelo menos enquanto o Lira for presidente da Câmara, ninguém mexe com ele aqui em Brasília. Então, o Arthur Lira foi favorecido nessa história e agora a grande atração eleitoral dele para pegar prefeitos, para conquistar todo mundo, é esse show dos tratores, que são uma distribuição de tratores ali em praça pública, com vídeo, sem nenhuma... Não tem essa de esconder em rede social, não. Os prefeitos vão lá e agradecem ao Arthur Lira. Os prefeitos falam que basta Arthur Lira, e isso é literal, basta Arthur Lira apertar um botão em Brasília que o dinheiro cai no cofre deles em Alagoas. Então, isso é um show eleitoral completamente aberto para quem chegar em Alagoas observar. Então, você tem esses dois clãs nessa briga pesada, mas o Arthur Lira com a imensa vantagem, claro que tem as obras do Ministério do Renan Filho, que também vão ser direcionadas, óbvio, para favorecer as bases do Renan. Mas se eu tenho as emendas, e se eu venho com essas emendas desde o orçamento secreto, eu saio em vantagem nessa guerra aí municipal de conquistar prefeito para conquistar o governo do estado. É isso. E, Chico, eu estava aqui dando uma olhada agora, né, nessa reportagem que saiu hoje no nosso site, que traz mais detalhes por aqui, do dia 17 de novembro, né, sobre esse dossiê, o Arthur Fazendeiro. E aí, só para dar aqui alguns detalhes, né, ao longo de 6 meses de pesquisa, a equipe do De Olho nos Ruralistas identificou mais de 100 fazendas, 115 fazendas ligadas a parentes do Arthur Lira, com mais de 20 mil hectares em Alagoas e também em Pernambuco. E aí, nessas fazendas e a construção desse patrimônio todo, um histórico de violações de direitos humanos de forma inédita, justamente o que a reportagem traz, né? Um despejo de casal de camponeses, que foi o que a gente trouxe, e da criação de gado também numa terra indígena, né, que é a Cariri Chocó. Então, é realmente um histórico impressionante, né, de violações de direitos humanos que o Arthur Lira, além de tudo que a gente está trazendo aqui, esse histórico político e todo esse poderio que ele tem acumulado na Câmara dos Deputados, também nas fazendas, né, Rodrigo? É isso aí. Fazenda, inclusive, só para completar mesmo, aquela fazenda que a gente começou a falar
aqui, que é aquela, esqueci o nome do município, já é Pernambuco, né? Então Quipapá. Ele tá expandindo tanto que ele já está expandindo para fora, tá indo para... Não cabe mais, o Arthur Lira não cabe mais em Alagoas, né? Fica em Pernambuco, é isso, pelo que eu vi, não é isso? Ele vai ser o vice-rei do Brasil, já. Ele vai dali de Pernambuco, já chega na Paraíba e vai-se embora, porque a sede é grande. E ele tem habilmente... ele é muito hábil, ele tem usado agora, usou no Roda Viva, lá na TV Cultura, e tem usado na propaganda dele, a favor dele, uma coisa muito habilidosa, muito esperta, que são vídeos, são cerimônias, são eventos mostrando que ele é um grande pecuarista. O que é que ele quer com isso? Ele quer dizer que a grana dele, o dinheiro da família, dos 115 imóveis, não vem da política, não vem do orçamento secreto, não vem de uso de verbas públicas. Ele quer com esses eventos, aliás, eventos bem modernos, bem filmados, leilões de cavalos, leilões de bois. Ele sempre convida o amigo dele, o forrozeiro Wesley Safadão, e ele promove esses leilões e exibe em TVs do Nordeste e tal, para mostrar, olha, meu dinheiro não é da política, eu sou um pecuarista gigante, portanto, eu posso ganhar essa grana. É uma limpeza de imagem, é uma lavagem de imagem feita de uma maneira muito hábil, feita de uma maneira calculada, esperta. Calculada e muito esperta, com anúncios em TVs e tal, muito esperta, e assim ele vai conseguindo limpar toda essa carnificina, porque ele está enxotando indígenas, ele tá tirando à força camponeses das propriedades. Assim, isso é um presidente da Câmara com uma prática de coronel não é nem do século XIX. Isso, exato. A prática é essa. Aí na capa, para encobrir tudo, o pecuarista moderno que faz leilões de gado com Wesley Safadão. É isso, querido Chico Sá. Vamos nessa, então. Vai sextar, meu querido, porque você já tá com a roupa de ir, né? Agora sim. Um beijo pra você. Até semana que vem. Obrigado. A gente continua por aqui. Eu quero falar agora de uma história, gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para manter a Carla Zambelli, ré por perseguição armada em São Paulo. Vocês lembram desse caos, né, que aconteceu um pouquinho antes das eleições? A defesa da deputada estava tentando barrar o andamento dessa história no STF com o argumento de que, por ter porte de arma, o episódio não configuraria uma atitude criminosa. O caso continua no Supremo Tribunal Federal. O caso é que, tá toque ali, né, Rodrigo? Exatamente. Olha a cena, gente. Vamos relembrar, foi na véspera da eleição. Eleição no domingo, eleição disputadíssima, Bolsonaro-Lula. Eles estavam crentes que iam ganhar. E por isso estavam abusando, fazendo de tudo. Era polícia rodoviária, bloqueando estrada e deputada com arma na mão correndo atrás de um cidadão. Mas ele falou alguma coisa que eu não gostei. Mas não é o caso de puxar uma arma no meio da rua, imagina. E apontou para a cabeça. A hora que ela entra no estabelecimento, o testemunho, eu acho que não tem a imagem desse momento exato, mas lá dentro do estabelecimento, segundo os testemunhos, ela apontou a arma na cabeça de um cidadão brasileiro na véspera da eleição. Reza a lenda, Gabi, que a família Bolsonaro não gostou muito do que a Zambelli fez. Aí soltou a mão da Carla Soltou Zambelli. a mão, porque acha que é isso, numa eleição tão disputada, que acabou sendo decidida no detalhe, uma atitude dessa apavorou, talvez tenha tirado alguns votos do Bolsonaro. Não foram muitos, mas na capital paulista, onde isso aconteceu, o Bolsonaro perdeu a eleição. Pois é, isso é importante. Ganhou no estado, foi importante. Ela foi bem votada no interior, mesmo na capital, mas na capital se formou um movimento, não só de gente de esquerda, gente liberal, gente democrática, gente que não quer isso, né? Não quer uma arruaceira com uma arma na mão no meio da rua, uma deputada arruaceira. Tão arruaceira quanto esses que foram agora lá para os Estados Unidos, né? Você viu que cena ridícula, né? Foram se reunir com um deputado que é de origem brasileira,
para apresentar os nomes daqueles que estão contra Israel e tal, fazer uma denúncia dos brasileiros. É um papel de nazista, de macartista, né? Fazer lista. Olha, isso aqui é a lista de quem não pode entrar nos Estados Unidos. Só que entregaram para o sujeito errado, né? Se reuniram com o sujeito lá que é deputado, que inclusive nas horas vagas tinha uma atividade no entretenimento adulto, né? E, enfim, o sujeito agora não vai poder ser candidato à reeleição. Então, os bolsonaristas são isso, né? Essa cena lamentável, horrível aí da Zambelli, não é isso? É isso. Vamos chamar o Guga para participar dessa mesa aqui junto com a gente, da nossa mesa redonda. Guga, boa noite para você. É isso, né? E como o Rodrigo estava falando, os bolsonaristas quiseram colar na Zambelli essa história de que perdeu a eleição porque ela que estava andando armada ali em São Paulo, né? Mas ninguém solta... Aliás, aquela coisa do ninguém solta a mão de ninguém, ali é o contrário. Todo mundo solta a mão de todo mundo e não tá nem aí, né? Pois é, o Rodrigo relembrou aí essa história da Zambelli sendo a culpada em partes da derrota do Bolsonaro. Ficou no ar naquela época. Quantos votos será que Zambelli fez o Bolsonaro perder? Porque a eleição foi de raspão. Foi. De fato, se o Bolsonaro conseguisse mais 3 milhões de votos ou 4 ali em São Paulo, ele reverteria esse resultado. Se ele tirasse votos do Lula, ainda mais. Então, esse foi um dos fatos que podem explicar a derrota do Bolsonaro, mas tem outra história também que rondou muito, que seria o Tarcísio de Freitas, que teria tirado o pé do acelerador e teria passado a pedir menos votos ou a conquistar menos votos do que poderia na reta final, porque sabia que ia vencer e não queria também ajudar na eleição de Jair Bolsonaro. Teve até essa história também. Os bolsonaristas tentaram dizer que Tarcísio não seria um traidor dessa maneira, mas rondou também essa história no bastidor. Então a culpa foi de quem? Foi da Zambelli? Foi do Tarcísio? Foi do próprio Bolsonaro, a gente sabe, né? Ele mesmo com a máquina pública e mesmo torrando todo o dinheiro que ele podia para tentar comprar voto, ele no máximo conseguiu chegar ao segundo turno. Não era nem para ter ido para o segundo turno se não tivesse, claro, apelado e usado a máquina pública em favor dele. Mas agora temos aí a Zambelli, a desesperada, o retrato de um bolsonarista sem relevância, né? A Zambelli que o Bolsonaro largou a mão, mas mesmo assim não pode fritá-la totalmente, já que a Zambelli tem muitos segredos a guardar. Um deles a história do Walter Delgatti, o hacker, que foi levado até o Bolsonaro pela Zambelli. Então, se a Zambelli falar demais, ela complica o Bolsonaro. Ele até largou a mão dela, mas ele não pode fritá-la, ele não pode atacá-la, ele não pode, enfim, fazer o que eu acho que ele gostaria de fazer de fato. Agora, Guga, você acha assim, a Zambelli, você lembrou aí do caso do hacker, né? Esse caso em que o Gilmar Mendes mantém a Zambelli como ré é separado do caso do hacker. O caso do hacker é outra coisa. Qual que você acha que pode trazer mais complicação para ela? O caso do hacker está misturado com as investigações do 8 de janeiro, não é isso? É um outro episódio. É isso. Isso aqui é um caso bem específico, né? De uma cidadã deslocada que saiu com a arma na mão, não é isso? É coisa de maluco você sair com uma arma na mão, em punho ali, numa rua daquela de São Paulo, com tanta gente ameaçando uma pessoa só porque foi insultada. E aí, claro, a Procuradoria-Geral da República entrou com um processo, pediu para ela ser processada e o STF acatou, formou maioria para aceitar a denúncia contra a Zambelli em agosto. Então, ela sim, nessa denúncia, a PGR pede para que ela seja multada em R$100 mil e que ela perca o direito ao porte de armas. É isso que ela pode perder nessa denúncia. Na outra, aí sim, é mais grave, né? Porque ela estaria usando um hacker não só para invadir a justiça, para criar mandatos falsos do Alexandre contra o próprio Alexandre de Moraes, mas também para espionar o Alexandre de Moraes. Uma das intenções do hacker seria invadir os aparelhos celulares do Alexandre de Moraes. Então é espionagem, é invasão do sistema da justiça, isso tudo em prol de um golpe de Estado. Então neste caso, claro, aí ela vai pagar com uma pena muito mais severa do que só uma multa, nem é uma pequena multa. Eu acho que o medo maior dela, Rodrigo, nem é perder a arma.
mas é levar essa multa de 100 mil e ter que de novo fazer vaquinha na internet para ver se bolsonarista salva a pele dela. E por isso que andava bem quietinha nos últimos tempos, né, inclusive. Agora, falando em extrema-direita, né, o deputado Nicolas Ferreira, gente, ele citou a ambientalista Greta Thunberg e também o Leonardo DiCaprio, né, um ator que se manifesta em favor ao meio ambiente, enfim, tem diversas ações nesse sentido. Para quê? Para criticar o presidente Lula e também ganhar a mídia. Isso, ele fez um discurso, é completamente surreal a história, né? Um discurso num evento da extrema-direita que aconteceu numa sala da ONU, chamado Cúpula Transatlântica. Quer dizer, como que pode acontecer um negócio desse, né? E a gente está vendo as imagens, a gente não vai nem transmitir aqui exatamente o que ele disse, né? Mas, enfim, fez todas aí as insinuações para tentar atribuir culpa ao presidente Lula. É muito interessante isso, né? Porque durante o governo Bolsonaro a gente tinha Ricardo Salles no meio ambiente. Não, eles estão na ofensiva, né? Assim, internacional. A gente falava no começo do programa, Guga, como a eleição da Argentina transbordou para além das fronteiras da Argentina. A gente sempre acompanhou, né, a Argentina pela proximidade, mas acho que é a eleição que mais se acompanha. Então, a extrema-direita internacionalizou a política, né? Porque você tem um sistema que opera internacionalmente. O Trump, a família Bolsonaro, Israel, no governo do Netanyahu, e agora o Milei aqui na Argentina. É uma extrema-direita super conectada, né? E aí você vê o Nicolas na ONU e vê esse grupo de brasileiros indo lá se reunir com o tal do deputado americano, brasileiro. Tal, Jorge Santos. Jorge Santos, exatamente. É isso. É isso que você falou, é um copia e cola eterno. Porque, na verdade, são ideias que eles acabam copiando um dos outros ali. Uma extrema-direita mais ali do leste europeu, Polônia, Hungria, algumas ideias dali, que partiram dali, junto com outras ideias que partiram dos Estados Unidos, acabaram sendo depois compartilhadas e copiadas por toda a extrema-direita mundial. Aqui no Brasil, quem trouxe essas bobagens todas foi o Olavo de Carvalho. Aí tinha um bando de idiota que achava que, uau, olha as ideias do Olavo. Primeiro que nem era dele, era um copia e cola só traduzido para cá e às vezes arranjado para colocar algumas coisas do Brasil ali no meio, mas enfim, a ideia em si não partia dele. E aí é muito igual, é tudo uma tentativa de criminalizar aqueles que são diferentes a partir de um discurso que apela sempre para o comportamento, para a espiritualidade, né? E para a família. Então, eles usam esses ingredientes que sempre partem para um discurso fascista, porque a partir do momento que você pode julgar a pessoa como uma genocida, por exemplo, que é o que o Nicolas fez hoje, inclusive, nesse discurso, que é como ele trata as pessoas que fazem aborto, ele diz que quem faz aborto é um genocida. No momento que você criminaliza aquelas pessoas a partir do comportamento ou da espiritualidade delas, você consegue justificar os seus preconceitos. Eles são pessoas que querem censurar, que querem perseguir, que querem calar. E para calar, você precisa criminalizar o seu oponente. Você precisa, de alguma maneira, dizer que você está fazendo justiça e não que você é um sujeito cheio de preconceito e ódio, tentando espalhar ódio. Então é isso que ele faz, e ele vai para esse discursinho que tem sempre esses mesmos ingredientes que se repetem e que a extrema-direita acaba compartilhando, que é para exatamente camuflar o preconceito dessa turma e fingir que estão fazendo justiça. E que cola na base deles, né, Guga? Boa noite para você, querido. Até semana que vem. Pega só na bolha deles, pelo menos isso, Gabi. Pega só na bolha deles. É isso. É isso. Até mais, Rodrigo. Obrigado, até mais, valeu, Gabi. valeu. Boa fim de semana. Até, boa noite, Guga. Bom, a gente vai falar sobre essa onda de calor que tem atingido o Brasil. Aqui em São Paulo, gente, está realmente insustentável, também Rio de Janeiro. Vamos falar sobre um evento climático justamente no Rio de Janeiro, que reuniu hoje os maiores climatologistas de todo o Brasil e as conclusões, como não poderiam deixar de ser, infelizmente, são bastante pessimistas. A situação só vai piorar. O climatologista, inclusive, Carlos Nobre, né, que é co-presidente do painel científico para a Amazônia, apresentou dados mostrando que a própria floresta definha com a combinação de seca e queimadas e é previsto um aumento ainda de 300%, gente, na mortalidade de árvores. Já chamo ele aqui para conversar com a gente. Dr. Carlos Nobre, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom, vamos começar pelo óbvio, né, para a gente falar como que a gente
tenta romper com esse curso da urgência climática que a gente está sentindo. E não tem como negar, né? Porque justamente a gente está sentindo o aumento surreal desse calor nessas cidades, enfim, como São Paulo, Rio de Janeiro e também outras que estão sendo atingidas, Manaus com fumaça, enfim, uma série de questões que deixam exposta, né, como é grave a situação que a gente está vivendo. Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento muito crítico para o futuro do nosso planeta. Esse ano é o ano mais quente do registro histórico, 2023, em todo o planeta, mas a ciência mostrou que a gente quer ir e ver quando que a Terra estava tão quente quanto 2023, nós temos que ir 125 mil anos atrás, quando nós estávamos no período interglacial, o último período interglacial. E a temperatura da Terra continua a aumentar. O ano passado nós tivemos um recorde da emissão dos gases de efeito estufa, nossas emissões, as emissões de origem humana, a queima de combustíveis fósseis, a agricultura, a pecuária, o desmatamento, o setor industrial, resíduos, todos esses setores estão emitindo, bateu o recorde em 2022 e 2023 já está mais alto ainda. Portanto, nós estamos vivendo, principalmente esses últimos 2 anos, 2022 e 2023, nós vimos, isso é uma realidade, não é uma projeção. A ciência vem projetando esses riscos há muito tempo. Eu participei do relatório do IPCC de 2007, o 4º relatório que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, e nós já falávamos em 2007 desses riscos. Infelizmente, nós, globalmente falando, nós não combatemos esse risco, as emissões não pararam de crescer, e esse ano, de 2022, quebraram o recorde desses eventos extremos. São as ondas de calor em todo o planeta, e as ondas de calor, atualmente no mundo, estão matando milhões de pessoas por ano. É o que mais leva à morte de pessoas, principalmente idosas, idosos e crianças, jovens e bebês. Recorde de seca, como nós estamos vendo esse ano em grande parte da Amazônia. Enorme risco também de ter uma seca agora na estação chuvosa do semiárido, fevereiro, março, abril e maio de 2024. E também eventos de chuvas extremas, tempestades severas e rajadas de vento, como nós estamos vendo, por exemplo, no sul do Brasil e também em outras partes. Então, isso é tudo. Por que esses eventos climáticos que existem há milhões e milhões de anos, por que eles estão ficando mais intensos e mais frequentes? O aquecimento global. Nós estamos fazendo o planeta ficar mais quente, é toda a nossa responsabilidade, e por isso nós temos um enorme desafio, que é rapidamente diminuir as emissões dos gases de efeito estufa, e enorme desafio também como tornar todas as populações, todos os sistemas muito mais resilientes a esses eventos extremos. Professor Carlos Nobre, aqui trazendo a situação aqui para o Brasil, o senhor falou do aquecimento que é global, aí, então existe uma situação que é do planeta. Mas no caso do Brasil, aí eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender melhor a questão da Amazônia. A gente tem o El Niño, né, que é lá no Oceano Pacífico. O senhor me corrige aqui se eu falar alguma coisa fora do normal, porque o senhor é que entende disso. Mas só um resumo. Tem o El Niño, que é ali no Oceano Pacífico, o aquecimento, né, da água, e isso esse ano parece que foi mais forte ainda. E tem a questão da Amazônia, né, com a derrubada, com a diminuição da floresta, você tem menos umidade vindo para o centro-oeste e para o sul do Brasil. Eu queria saber se isso ajuda a explicar. Quer dizer, tem o aquecimento global, mas tem uma situação que é daqui, que é local. Essa onda de calor que nós vivemos esta semana no centro-oeste, no sudeste do Brasil, tem a ver também com isso, com a diminuição da Amazônia e da capacidade da Amazônia de gerar umidade, né, para a gente poder viver também aqui, porque nós estamos vendo a situação em Manaus, mas estamos vendo a situação também aqui no sudeste e no centro-oeste. Se o senhor puder explicar para a gente isso, o que é mais importante? O aquecimento global, no caso dessa onda de calor, o aquecimento global ou esta situação da Amazônia e do desmatamento e da perda de umidade, a floresta produzindo menos umidade do que em épocas anteriores? De fato, é a interação entre essas duas coisas que você falou. O El Niño é um fenômeno natural que existe há milhões de anos. Certo.
o que o aquecimento global está fazendo, o Oceano Pacífico Equatorial, centro-leste, do centro até a costa da América do Sul, mais quente, ele gera o El Niño. O El Niño é quando o oceano fica quente ali, o ar sobe, forma muita nuvem, muita chuva ali, que é um lugar muito seco, quando não há El Niño, e esse ar induz essa subida do ar ali, faz o ar descer sobre a Amazônia, causando a seca na Amazônia, como eu falei, causando possivelmente a seca no semiárido agora na estação chuvosa de fevereiro a maio. E também o que o El Niño faz ele faz com que um jato atmosférico, que é chamado jato subtropical, que passa em cima lá do sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e centro-leste da Argentina, esse jato fica mais forte quando há um El Niño. E quando há um El Niño muito forte, esse jato fica até mais forte. Nessa região que o jato fica mais forte, ele estaciona as frentes frias. As frentes frias vêm do sul da Argentina, elas ficam estacionárias ali, geram esses ciclones extratropicais muito poderosos que estão causando esses eventos extremos de chuva em toda essa região, com inúmeros desastres, como aqueles de setembro da bacia do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, que morreram mais de 50 pessoas. Essas frentes ficando ali muito estacionadas, subindo muito menos para o sudeste e para o centro-oeste, elas é que induzem essa onda de calor. Então, essa é uma relação também com o El Niño. Aí, como a Amazônia está muito seca, também o transporte de vapor d'água que passa pela Amazônia e vem principalmente para o Cerrado e para o sul do Brasil, também um pouquinho vai para o sudeste, também diminui. Então, pode também induzir chuvas menores e também um ar muito mais seco fica muito mais quente. Ar mais seco, mais quente, e essa onda de calor que não está permitindo que as frentes frias tragam um ar mais frio e tragam chuva também. Então, meteorologicamente, a gente tem um nome para isso, chama domo de calor, que é uma região de alta pressão, e aí, quando tem uma região de alta pressão, o ar descende de 12 km de altura para baixo, ele derruba as nuvens, ele faz as gotículas de água evaporarem, então não tem a nuvem reflete 30%, 40% da radiação solar, então fica muito quente, muito sol, esse sol seca todo o solo fica muito seco e cada vez mais quente. Então esses são fenômenos meteorológicos e, de novo, é uma associação, o início desse domo de calor tem muito diretamente a ver com o El Niño e o impacto do El Niño no sul. E aí, lógico, também o El Niño diretamente causa essa seca na Amazônia, e aí diminui também o fluxo de vapor d'água que sai da Amazônia e vem para o centro-oeste, uma parte para o sudeste e para o sul do Brasil, causando até mesmo um aumento da onda de calor. E eu queria aqui aproveitar para colocar uma imagem que a nossa produção separou, que o André Trigueiro postou nas redes sociais, mostrando como as árvores são importantes para o equilíbrio do clima. A gente está vendo aí na nossa tela, justamente porque eu falei a respeito dessa previsão infeliz, né, de um aumento de 300% na mortalidade das árvores. E elas realmente são muito importantes para manter a temperatura mais amena. Por exemplo, a gente vê aí, quando tem a árvore, né, em cima da grama, o quanto a temperatura fica mais amena, e mesmo no asfalto também isso acontece. Então, essa é a importância de ter áreas arborizadas, né, em todas as regiões, inclusive em áreas urbanas, principalmente, que é onde a gente sente que o calor é mais intenso, né? Por isso que quando a gente está na rua caminhando normalmente, não tem muita árvore, a gente sente esse calor mais intenso, é justamente por isso. Agora, professor, queria aproveitar a sua presença aqui também para perguntar a respeito dessa fumaça em Manaus, porque ontem, dia 16, essa fumaça voltou a encobrir Manaus, né? Então, portanto, quinta-feira, o ar na cidade voltou a ser considerado péssimo. E eu conversei com um repórter local lá de Manaus, o Clauson Dutra, que
participa aqui sempre com a gente no ICL Notícias, e ele disse que virou um novo normal. Foi assim que ele descreveu para mim. Ele disse que às vezes a gente sente um cheiro, assim, tem dias que são mais intensos, dias que são menos intensos, e sim, tem dias que são piores, e ontem foi um desses dias, Rodrigo. Eu ia só completar, assim, tem a informação lá de Manaus, é que o professor deu uma explicação bastante interessante, que parte do El Niño, ou seja, um fenômeno natural, como o professor falou, que é o aquecimento da água do Oceano Pacífico, né, ali do outro lado, na América do Sul, e que isso tem toda uma série de consequências que ele explicou aqui muito bem. A minha pergunta, mas isso é um fenômeno natural, que em alguns anos é mais, outros anos é menos. Por que está tão forte esse ano? Tem a ver com derrubada da floresta? Tem a ver com aquecimento global? O que está acontecendo para o El... Quer dizer, o El Niño foi mais forte? O que isso tem a ver com os outros fenômenos que a gente pode controlar? Derrubada de floresta e o aquecimento global, professor? Opa. O que está fazendo em todo o planeta é tornar os eventos extremos mais extremos. Então, por exemplo, séculos atrás, nós tínhamos um El Niño forte como o desse ano, talvez, às vezes, a cada 100 anos. Aí nós tivemos o El Niño mais forte do registro histórico em 2015 e 2016, e agora estamos tendo um El Niño muito forte também. Muito forte, principalmente vai atingir a intensidade máxima agora em dezembro, janeiro, fevereiro. Veja bem, isso está acontecendo no mundo inteiro. Fenômenos naturais, ondas de calor, secas e tempestades severas estão acontecendo com mais frequência. Fenômenos naturais. Então, é isso que o aquecimento global faz. Por exemplo, os oceanos, em média, no planeta, já estão 0,9 graus mais quente. Alguém pode falar, nossa, mas isso não é nem 1 grau, mas isso é muito substancial no clima do planeta. Só para dar uma ideia para vocês, quando a temperatura da superfície do mar passa de 27 graus, aumenta tanto a evaporação, aumenta exponencialmente a evaporação. E a evaporação é o vapor d'água que vai para a atmosfera, que vira chuva, que vira um calor que modifica todos esses eventos extremos. Então, é isso. Ele é um fenômeno natural, mas com o aquecimento global, todos os fenômenos naturais estão ficando mais intensos e mais frequentes. Então, esse é um ponto. Lógico, o desmatamento da Amazônia, ele também diminui muito a reciclagem de água. Grande parte da floresta amazônica é uma coisa única de florestas do mundo. Ela recicla mais água durante a estação seca. Recicla uns 50% mais água durante a estação seca do que a estação chuvosa. E ela recicla 3 vezes mais água do que a pastagem. Então, quando você tira a floresta, substitui por pastagem, 90% do primeiro desmatamento na Amazônia é para fazer pastagem para pecuária, o que acontece? Grandes áreas desmatadas, como por exemplo no sul da Amazônia, todo o sul da Amazônia, sul do Pará, norte de Mato Grosso, sul do estado do Amazonas, Rondônia, Acre, Amazônia boliviana, ali tem muitas áreas desmatadas, a pastagem recicla muito menos água, e aí a temperatura aumenta muito nessas regiões, porque em vez da energia solar ser utilizada para evaporar a água, ela é utilizada para aquecer, vai aquecendo o solo, que aquece o ar. Então, essa é a razão que você tem desses eventos extremos. E também, quando você tem essas áreas todas de pastagem na Amazônia, durante a estação chuvosa, o solo da pastagem degradada ele é muito comprimido. A chuva forte na estação chuvosa, muita dela não penetra no solo, ela corre para os rios. E aí, quando chega a estação seca, você tem menos água para fluir para os rios. É isso que nós estamos vendo, o recorde de nível de vazão dos rios da Amazônia agora. Porque, além dessa seca muito grande, também tem, principalmente o sul da Amazônia, grandes desmatamentos. Já tem na Amazônia brasileira aí mais de 30% desmatada no sul da Amazônia.
Professor, rapidamente, eu queria pedir para o senhor fazer um comentário rapidinho, porque a gente só tem 1 minuto, né, para encerrar o programa, mas a respeito dessa fumaça, inclusive eu queria somar a isso a história do Rio Negro, né, que também fica ali na região de Manaus, porque em mais de 100 anos, 121 anos de medição, essa foi a primeira vez que o Rio Negro ficou abaixo dos 13 metros em Manaus. E, na verdade, isso está acontecendo de novo, já tinha acontecido antes, e essas oscilações estão indicando uma estabilidade, né, do rios ali justamente que banha Manaus. Por que a gente está vendo essa situação toda ali com a população local? E é bastante preocupante, né? A população aumentando problemas de saúde, usando máscara, enfim. Esse é um fenômeno que está acontecendo durante esse período mais seco. Olha, nós tivemos assim, uma boa notícia, que tivemos uma redução de 50% nos desmatamentos da Amazônia esse ano, comparado com de janeiro a outubro, comparado com 2022. Mas o número de incêndios não diminuiu. E uma razão desse número de incêndios não ter diminuído é que nós estamos tendo um recorde de seca e de calor. A vegetação está muito mais seca. Quanto mais seca e quente a vegetação, mais inflamável a vegetação. Portanto, o fogo se espalha. A maioria desses focos ali na Amazônia, que explodiu isso já desde de agosto e setembro, principalmente setembro, outubro e agora até novembro, quando a estação chuvosa já começa a voltar, é porque está muito seco, mas a maioria desses incêndios são humanos, não são descargas elétricas, ainda que agora na transição da estação seca para a chuvosa tem nuvens que geram descargas elétricas, que geram fogo, mas a maioria dos incêndios na Amazônia, e esses todos perto de Manaus, perto de Santarém, quase todos são humanos, é gente botando fogo. O fogo é um crime, mas infelizmente nós estamos vendo na Amazônia esse crime ambiental explodir. É fácil pegar alguém que está fazendo desmatamento, que o satélite detecta o desmatamento no dia seguinte, mas quem vai botar fogo ali é muito difícil. Os satélites não enxergam as pessoas colocando fogo. Pois é. Professor, quero te agradecer muito, inclusive, por o senhor ter sido super sucinto e ainda assim responder minha pergunta. Foi um prazer conversar com o senhor. Fica o convite aí, claro, numa próxima oportunidade. Esses casos, infelizmente, vão continuar acontecendo e a gente vai continuar observando esses fenômenos. Uma boa noite para o senhor, boa sexta-feira. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Rodrigo, foi um prazer estar com você aqui em mais uma sexta-feira, querido. Parabéns mais uma vez, inclusive, pela sua tese de doutorado. Está meio agitado hoje aqui, até me mexi demais. Mas, e também os assuntos, né, gente, da crise do clima, passando pela guerra e pela Carla Zambelli de arma na mão, a gente se toca um pouquinho numa sexta-feira à noite. Mas vamos embora, gente. Vamos embora, mas antes, calma aí, tem webinário, hein, gente? Lembrando, segunda-feira a gente tem o feriado da Consciência Negra, a gente quer convidar vocês para uma aula histórica e transformadora sobre Malcolm X, para falar para qualquer pessoa, inclusive, que queira entender e participar da luta antirracista. Essa é uma luta de todos nós, né? Então, o Eduardo Moreira fez uma entrevista com o maior especialista em Malcolm X, ou Malcolm X, se vocês preferirem, do mundo inteiro. A gente vai exibir esse debate ao vivo no dia 23 de novembro, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, não perca, gente. Você pode se inscrever em icl.com.br/N2. E tem também, queria lembrar para você que esse final de semana vai ter um protesto, né, uma manifestação. Olha só, a gente está colocando aqui na nossa tela: árabes, judeus e aliados pelo cessar-fogo na faixa de Gaza. Isso vai acontecer no Rio de Janeiro, em Copacabana, no posto 5. É isso, agora a gente fica com o Sinapse CL. Começa a partir de agora com César Calejon e Robertinha Garcia. Um beijo para você que nos acompanhou até aqui. Bom final de semana. Valeu, Rodrigo. Bom fim de semana. Malcolm X é um dos nomes mais importantes da história na luta pelos direitos da população negra. Ele lutou pelo nacionalismo negro e lutou também pelos direitos civis. Várias décadas depois de sua morte, suas ideias parecem mais atuais do que nunca. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul Rahman Mohammed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X,
o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.